Oi gente, nesse vídeo eu e meu grupo vamos debater sobre o texto de Diego Santos Vieira de Jesus, O Mundo Fora do Armário, Teoria Queer e Relações Internacionais. O principal objetivo da sua obra é trazer contribuições de teóricos queer juntamente com outras áreas do conhecimento, como o feminismo e o construtivismo, trazendo conceitos que foram importantes para a criação e o desenvolvimento da teoria queer dentro do campo de estudos das relações internacionais. O autor divide a sua obra da seguinte forma. Primeiramente, ele aborda as principais influências e argumentos da teoria queer. Depois, ele examina as contribuições centrais ao estudo de tema das relações internacionais. Logo após, ele examina o diálogo entre a teoria queer e os estudos pós-coloniais. E, por fim, ele dá suas considerações finais. Antes de começar de fato a debater a obra de Diego de Jesus, é importante esclarecer a origem do termo queer. Antigamente considerado um termo extremamente pejorativo, relacionado a pessoas que estavam alheias ao que se era esperado pela sociedade. Vem da expressão estar na rua queer, que significava fundo do poço, que nos tempos antigos é onde a sociedade considerava que estavam as bruxas, muitas vezes mulheres lésbicas. Em 1868, a homossexualidade passa a ser considerada uma doença, e mesmo nos dias de hoje ainda é considerada uma doença e até mesmo um crime por alguns países. Dentro de sua obra, o autor se utiliza de diversos outros autores, tanto em um campo geral como dentro do campo de estudo das relações internacionais. Em um campo geral, temos principalmente Judith Butler e Michael Foucault. Já no campo de estudo das relações internacionais, podemos citar Cynthia Weber, Spike Patterson e Lara Shepard. Ao longo do vídeo, vamos falar mais sobre as contribuições individuais de cada autor. Ao longo do texto, o autor fala sobre o desenvolvimento da teoria queer nos Estados Unidos, onde foi desenvolvida em departamentos de filosofia e críticas literárias na década de 80, e ganhou grande visibilidade através de conferências em universidades da Ivy League, debatendo sobre a dinâmica da sexualidade e do desejo dentro das relações sociais. Ele cita Teresa de Lauretis, que em 1990 empregou a denominação teoria queer para contrapor estudos gays e lésbicos em termos políticos. Então, o termo queer passou a ser utilizado como referência a movimentos críticos aos de caráter assimilacionistas. A teoria queer, ela não está apenas relacionada a assuntos LGBTs, mas como uma das subdivisões de estudos que buscam responder demandas de diversos grupos sociais, entre eles imigrantes, mulheres, negros e homossexuais. Além disso, o autor leva em consideração que a sexualidade nos estudos queer é identificada como um dispositivo histórico de poder que insere o sexo e o gênero em unidade de circulação social. Ou seja, para a teoria queer, tudo seria uma construção social. O desenvolvimento dos estudos queer em um nível teórico e metodológico contou com correntes de estudos culturais nos Estados Unidos e com o pós-estruturalismo francês. Os seus principais questionamentos eram acerca da concepção de identidade e de identificação, e a conclusão dos estudos trouxe à tona, então, que a concepção de sujeito é circunstancial e provisória. As principais influências para esses estudos foram Foucault e Judith Butler. Foucault rejeitava a ideia de que sexo era a expressão da biologia humana. Ele acreditava também que a ideia sobre sexo mudava de acordo com o tempo e com a sociedade. Então, a ideia de sexo em si era algo construído e não natural. Para desenvolver o texto, o autor utilizou como metodologia a forma qualitativa e utilizou como fontes livros e artigos. O argumento principal é sobre a exploração e a ligação entre a heterossexualidade como uma instituição social e a opressão contra mulheres. No texto, ele também acaba desafiando a suposição de que a maioria das mulheres são heterossexuais e supõe que a heterossexualidade, na verdade, foi algo imposto pela sociedade. Então, ele acaba argumentando que, na verdade, o caminho da heterossexualidade não é uma preferência, e sim algo imposto, já que existe uma romantização na vida social de casais heterossexuais, como o casamento, cuidar dos filhos, o trabalho. Outro argumento também vem da autora Katia Kalina. Ela argumenta que o gênero, junto com a sexualidade e a intersecção com a etnicidade,
tiveram um papel constitutivo na nacionalização, militarização e identidades nacionais na antiga Iugoslávia. Nesse caso, as mulheres eram vistas como responsáveis por dar origem a próximas gerações, e já os homens eram vistos como mantenedores de material genético para a nação. O texto de Diego Santos de Jesus aborda uma série de conceitos chaves para que seja possível a maior compreensão da teoria queer. Um desses conceitos é a performatividade. O termo cunhado por Judith Butler é utilizado na filosofia da linguagem com referência aos atos dos discursos que procuram não só descrever o mundo, como também mudá-lo. Butler também conceitua gênero como um gesto performativo que produz significados. Então, o gênero não deve ser somente visto como a inscrição cultural de significado em um sexo previamente dado, mas também de designar o aparato de produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos. Enquanto para Jackson, o gênero é uma divisão social hierárquica entre homens e mulheres imersos em instituições e práticas sociais, de forma que é parte da ordem social e uma distinção cultural amplamente concebida como dada, mas que recebe o significado e que é vivida por indivíduos que o produzem e reproduzem em sua interação cotidiana. Já o conceito de sexualidade abarca todos os aspectos eroticamente significativos da vida, como desejos, práticas, relações e identidades. O conceito de sexualidade, assim, se refere a um campo fluido, uma vez que o que é sexual, no sentido de erótico, não é fixo, mas depende do que é definido como tal. Então, os sentidos são contextuais e variáveis. Enquanto em relação aos conceitos de heteronormatividade e homonormatividade, nós podemos dizer que heteronormatividade é um conceito que expressa as expectativas, as demandas e as obrigações sociais que derivam do pressuposto de que a heterossexualidade é algo natural. Já a homonormatividade é um conceito que se traduz em uma tentativa de promover a aversão do desejo pelo mesmo sexo que aceita os valores da sociedade existente. Por fim, o cisprivilégio é um conceito que trataria do privilégio daqueles que se identificam, sentem-se confortáveis e são vistos como pertencentes ao gênero ou sexo que lhes foram designados no nascimento, ou que foram levados a crer que são assim. Dessa forma, o reconhecimento da construção social da sexualidade ajudou a construir um movimento que inclui os transgêneros, em geral, separados de conceitos que se baseiam no gênero da pessoa desejada, como gay ou lésbica. Assim, nem todos os membros do movimento LGBT se enquadravam em categorias como lésbica, bissexual ou etc. E logo, diferentes níveis como atos, identidade interna e identidade atribuída podem se combinar de formas distintas, o que se mostrou politicamente importante na construção do movimento. No artigo, o autor Diego de Jesus traz algumas contribuições da teoria queer para a área teórica das relações internacionais. Alguns pontos importantes são os estados e as nações, estratégias de segurança, a globalização, etnicidade, sexualidade e algumas outras categorias que vamos aprofundar nos próximos slides. Para o autor Spike Peterson, os estados e as nações são construções históricas que constituem famílias heteropatriarcais como unidades fundacionais e regulam as atividades sexuais e a sexualidade como um todo, a fim de garantir a continuidade intergeracional e a manutenção das desigualdades. Nesse sentido, a gente pode afirmar que a normalização do desejo heterossexual não é uma escolha neutra, não foi ao acaso, não uma coincidência. Ela vai servir justamente para fazer a manutenção, da reprodução biológica e social das nações, também no que diz respeito à diferenciação das identidades de grupo e da definição ideológica política. Além disso, na visão da autora, o nacionalismo reproduz o privilégio heterossexista. Nas questões relativas à guerra e à paz, as autoras Laura Shepard e Laura Schberg vão afirmar que tanto a invisibilidade dos corpos queer genderizados em uma perspectiva histórica sob o aparato da guerra, como também a visibilidade desses mesmos corpos queer genderizados em uma perspectiva de segurança contemporânea, de estratégia de segurança contemporânea, são uma violência.
Essa violência, que é uma violência discursiva, tem funções performáticas muito específicas, como reforçar as hierarquias e ortodoxias de sexo, gênero e segurança, situando os corpos trans simultaneamente como diferentes, desviantes e que precisam de proteção vulneráveis. A globalização da economia ocorreu par e passo com a globalização das identidades sexuais, fomentando uma autopercepção não heterossexual mundo afora. No entanto, é importante ressaltar que o sujeito com a sexualidade global é totalmente baseado numa dominação cultural e ocidental das democracias liberais. A professora Rosemary Hennessy, ao discutir a formação das identidades sexuais em relação à emergência de novos mercados consumidores e da cultura de consumo no Ocidente, identifica o surgimento de sexualidades fluídas apolíticas como uma marca da comoditização do corpo e da identidade, além da domesticação da sexualidade sob a lógica do consumo. No que tange às questões relativas ao nacionalismo e à etnicidade, o autor traz como exemplo as argumentações da autora Katia Kalina, que já foram citados anteriormente aqui no trabalho. Ela argumenta que o gênero e a sexualidade, em intersecção com a etnicidade, tiveram um papel constitutivo nos processos tanto de militarização quanto de nacionalização e também de redefinição das identidades nacionais da antiga Iugoslávia. Nesse processo, usou-se a figura então masculina como mantedora do material genético, como já citado, e as mulheres cabiam a elas o processo de gerar as seguintes gerações. Nesse sentido, a heterossexualidade masculina ela foi vista como uma pureza étnica, capaz de delimitar as fronteiras do contexto da guerra. Além disso, os croatas usavam o homem não homossexual para definir o outro. Segundo essa autora, tal categoria identitária tinha uma função dupla. Primeiro, de tirar o poder da masculinidade do homem sérvio, e, segundo, ao mesmo tempo, expulsar os homens não heterossexuais do pertencimento nacional. Então, a imagem do gay sérvio demarcou as fronteiras do self-étnico, que ela chama, em termos heteronormativos. Ao analisarmos a composição das Forças Armadas dos Estados, a autora Carol Cohn identifica que as Forças Armadas de vários estados reforçam a masculinidade heterossexual dos membros, pois visto que, em sua grande maioria, eles estão em ambientes homossociais ou homoeróticos, é importante que, ainda que os mesmos transcendem as limitações das relações entre homens, que a maior parte dos homens vive na vida civil, eles ainda se sintam homens de verdade. Então, é necessário que nesses ambientes eles reforcem essa masculinidade. Em questões relativas a asilo e a migração, o autor Christopher Michael Sweetapple identifica que na Europa contemporânea há uma convergência entre as políticas de migração e as políticas sexuais, principalmente em torno da figura do homem muçulmano. Ele expõe que quando cidadãos homossexuais e imigrantes muçulmanos solicitam asilo por receio de perseguição em seus estados de origem, devido à sua orientação sexual ou até à sua identidade de gênero, a ótica ocidental já os considera incoerentes, como se o Islã fosse inerentemente homofóbico e se as várias identidades que essas pessoas possuem fossem mutuamente excludentes. Por fim, ao falarmos sobre a mobilização social no nível internacional, as autoras Kai Wilkinson e Anna Kirk trazem o caso do Kirguistão, em que a juventude não heterossexual tem usado cada vez mais a sigla LGBT, que é relativamente nova nos cenários dos estados pós-soviéticos, estrategicamente para publicizarem essa identidade pública e politizada e que representa uma nova forma proativa de gerenciamento do estigma.
Bom, o diálogo entre a teoria queer e o debate pós-colonial em RI, ele se desenvolveu em um momento em que sexo e sexualidade funcionaram como meios de articulação entre indivíduo e sociedade e se tornaram o centro dos meios reguladores das relações. E nesse aspecto, as questões em relação à própria nacionalidade, elas confundiam-se com raça e sexualidade. E os teóricos queer e os teóricos pós-coloniais, eles buscaram desnaturalizar narrativas de origem, desnaturalizar o conceito de nação na área de relações internacionais. E nesse sentido, vale destacar o que David Young escreveu, que a diáspora queer propõe maneiras de problematizar estruturas familiares e de parentesco tradicionais e também redefinir comunidades nacionais ou transnacionais não com base na origem ou na genética, mas antes por destino, afiliação e redes de práticas e interesses sociais. Raoul Hall, que também é citado no texto, ele enfatiza que o poder imperial conseguiu definir as subjetividades sexuais onde quer que ele tivesse encontrado a diferença. E ele fez isso a partir da introdução de discursos como o do direito, da medicina e também o da literatura, que colocavam os indivíduos em uma única matriz sexual que se originou na Europa do século XIX ainda, trazendo novos julgamentos morais, como, por exemplo, na associação da intimidade com o mesmo sexo, com perversão moral em sociedades orientais, sob um espírito heteronormalizante europeu. Porém, estados ocidentais continuam hoje apropriando-se para eles mesmos o poder de definir o conteúdo da modernidade. E por isso não é fácil confiar que o poder imperial de hoje possa permitir a autodeterminação sexual. Bom, para Viviane Jabry, também citada no texto, as relações internacionais como uma disciplina, elas foram e são baseadas nos legados da modernidade europeia. E a crítica pós-colonial vem justamente evidenciar a sua violência epistêmica e também as suas ontologias excludentes. E para a autora, a teoria queer é um produto de um legado ocidental, e as práticas, experiências e produções culturais queer podem ser vistas como constitutivas desse mesmo espaço queer. A autora ela também procura explorar a noção de internacional queer como uma espécie de espaço queer global. Então ela define as interseções de raça, gênero e sexualidade, argumentando que momentos constitutivos vêm de atos de violência que estão envolvidos na dialética da invisibilidade. Bom, após a leitura do texto, a gente pode identificar que a teoria queer ela pode trazer uma multiplicidade de conceitos aos estudos de temas das relações internacionais, proporcionando a concepção crítica do Estado e da nação, também apontando que a invisibilidade de alguns corpos pode reforçar a hierarquia de gênero, hierarquia de sexo e sexualidade, e que a globalização ela caracterizou-se pela comoditização dos corpos e das identidades no internacional, E além disso, ela também trouxe, em diálogo com os estudos pós-coloniais, a possibilidade de observar que a sexualidade tem, em conjunto com a etnicidade, um papel na construção da hierarquia em processos de militarização, nacionalização e também de redefinição de identidades estatais.